Os Gears do Luffy são alguns dos seus maiores poderes e cada um dos 5 níveis que ele invoca, ele fica mais forte. Com cada uma de suas marchas, o Luffy consegue transformar o seu corpo usando os poderes da sua Akuma no Mi, que fez o seu corpo virar de borracha. E nesse vídeo eu vou passar por cada um dos Gears do Luffy, explicando quando ele criou cada Gear e também os poderes de cada um deles, que com o passar do tempo foram ficando cada vez mais fortes, inclusive o mais novo Gear 5, que a gente ainda tá começando a entender, mas eu vou te explicar de um jeito sensacional. Então fica comigo até o final desse vídeo, que é das 5 marchas do Luffy em One Piece, que a gente vai falar hoje. E fala galera, sejam bem-vindos a Dar Um Up, eu sou o seu prestador favorito, Pedrosa. E logo aqui embaixo do vídeo tem um botão de Seja Membro, onde você clicando você pode fazer parte da nossa comunidade aqui do YouTube, e com isso você me ajuda e ajuda muito o canal e ganhar alguns prêmios de volta. Quando você vira membro do canal com um valorzinho muito baixo, você começa a ter acesso a conteúdos exclusivos que ninguém mais no YouTube inteiro tem acesso. Por exemplo, alguns vídeos privados exclusivos só para membros que eu deixei aqui. Você também vai sempre se destacar nos comentários com o ícone de membro e para ser diferente de todo mundo, e também vai ter prioridade de respostas nos comentários, e também vai ter os famosos emojis exclusivos para poder usar. É só benefício sensacional e tem muito mais de onde esses aqui vieram. Então confere e vira membro do canal para não perder essa oportunidade sensacional. E só para começar esse vídeo eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso de um comentário seu que é muito simples. Qual é o seu Gear favorito do Luffy? Deixa nos comentários, vamos ver qual é o Gear mais querido pelos fãs de One Piece. No meu caso, com certeza nesse momento o Gear favorito é o Gear 4, que é um dos mais da hora de todos. E lógico, se você tiver alguma sugestão de vídeo ou de tema que você quiser me dar, é só escrever nos comentários também. Eu sou o Monkey D. Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas. E bora pra esse negócio, iniciando lógico pelo Gear 1, que muita gente não sabe que existe o Gear 1, né, mas é muito óbvio que é a forma original do Luffy a partir do momento em que ele comeu a sua Akuma no Mi, que é a Hito Hito no Mi, que até um tempo atrás a gente achava que era Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, mas que tudo não passava só de uma mentira do governo mundial pra encobrir a verdade sobre a Akuma no Mi do Luffy. Mas isso eu vou deixar pra aprofundar só quando chegava na história do Gear 5. E o Gear 1 não é exatamente chamado de Gear 1, na verdade ele nunca é nem citado como um dos Gears, porque ele é apenas a forma original e principal ali do poder do Luffy. É como se fosse literalmente uma marcha neutra que sempre tá ativada. E como essa marcha neutra já é o corpo original do Luffy, ele não precisa ligar nem desligar o seu poder, porque esse poder dele sempre tá ativado, diferente aí de algumas Akumas no Mi. E com o Gear 1, como o seu corpo é de borracha, ele ganha algumas vantagens sobre isso. Por exemplo, ele é imune à maioria dos tiros e à maioria dos socos ou cortes de espada, mas com algumas ressalvas. Por exemplo, ele só é imune se as munições não forem feitas ali de oceanite, ou se as espadas não forem muito afiadas, ou se os golpes de soco ou espadas não forem muito fortes, ou também se não forem usados com hack de armamento. Mas sim, muita gente não sabe, só que se a pessoa ali, mesmo que não esteja com o hack do armamento ativado, e der um soco muito forte ou uma espadada muito afiada ali, muito forte no Luffy, ele toma sim dano. Até porque basicamente o corpo do Luffy é de borracha, então vai até os limites ali do poder de uma borracha normal. E fora essas vantagens que o Luffy tem com seu corpo de borracha, ele também ganha algumas vantagens nas lutas, porque ele consegue dar socos e chutes muito rápidos graças à elasticidade do seu corpo, e as únicas fraquezas conhecidas mesmo pelo seu corpo são realmente as fraquezas de uma Akuma no Mi normal, que são água do mar ou oceanite, e outras fraquezas também normais de qualquer outra Akuma no Mi, como por exemplo golpes com o hack do armamento, e também o poder da Yami Yami no Mi do Barba Negra, que anula completamente os poderes das Akuma no Mi de qualquer pessoa só encostando nelas. Mas a Akuma no Mi do Luffy já é muito especial e muito diferente de várias outras, porque ela tá realmente sempre ativada, ele não precisa ativar o poder delas nem nada. Então mesmo inconsciente ele tá sempre ali com o seu corpo de borracha. Agora é a vez do Gear 2, né, o Gear Second ou segunda marcha, que é a forma evoluída do seu corpo original, e esse sim o Luffy anuncia como um Gear quando ele vai usar. Ela foi mostrada pela primeira vez no arco de Enies Lobby no episódio 272 do anime e no capítulo 388 do mangá. E foi durante a luta do Luffy contra o Blue Eno, que foi uma luta insana por sinal, até porque foi ali que foi a primeira vez que o Luffy mostrou que ele podia transformar o seu corpo em outra forma e ficar ainda mais forte. E com o Gear Second o Luffy expande e contrai os seus vasos sanguíneos, bombando seu sangue rapidamente, mas realmente é tão rápido que o seu sangue começa a ferver e faz com que o Luffy fique muito mais rápido e mais forte. O seu corpo também fica num tom avermelhado e soltando muita fumaça, como se o seu sangue estivesse entrando em ebulição. Só que tem um problema com o Gear Second, porque quando ele é usado, o metabolismo do Luffy é aumentado e precisa de mais energia do que o normal. E esse poder só é possível ser usado pelo Luffy graças ao seu poder de borracha, porque o seu coração também é de borracha, e se não fosse, ele não aguentaria. E antes do famoso time skip de One Piece, o
Luffy tinha muitos problemas usando o Gear Second, porque quando ele usava esse poder por muito tempo, seu corpo era simplesmente paralisado depois da luta, e ele não conseguia mais se mexer por algum tempo, ficando muito suscetível a outros ataques de outros inimigos. Só que depois do time skip, o Luffy treinou por 2 anos e resolveu esse problema de uma vez por todas, conseguindo agora bombear o seu sangue só na parte do corpo que ele quer usar o Gear Second, e conseguindo ativar e desativar o poder quando ele quiser para não usar muitos nutrientes e nem se desgastar demais. Porque como eu disse, o Gear Second acelera o metabolismo do Luffy e faz ele ficar cansado mais rápido. E como já se não bastasse o poder imenso que o Gear Second já dá pra ele, quando o Luffy usa o Gear Second junto com o hack do armamento, meu amigo, ele consegue fazer ataques ainda mais poderosos e mais devastadores. Realmente o Gear Second é um poder impressionante, mas não é o único que o Luffy tem, porque agora a gente vai por Gear Third. Gear Third. Ou Gear 3 ou terceira marcha, que no caso é a terceira transformação do Luffy. E assim como Gear Second, ela também é mostrada pela primeira vez já em Enies Lobby, juntamente ali com o Gear Second. A primeira foi mencionada na luta contra o Blue Eno, quando o Luffy iria se transformar pela primeira vez em Gear Third, mas ele acabou conseguindo derrotar o inimigo com apenas a Gear Second. Então ele só acaba usando o seu poder do Gear Third na luta contra o Rob Lush da CP9. E para usar o poder da Gear Third, o Luffy morde o seu polegar, ele literalmente coloca na boca e começa a assoprar o seu dedo, como se ele tivesse enchendo um balão gigante. E quando ele faz isso, os ossos do membro que ele escolheu começam a inflar igual um balão gigantesco de verdade, fazendo com que esse membro, que pode ser um braço ou uma perna que ele escolheu, fique do mesmo tamanho ou até maior do que a de um membro de um gigante. E também quando ele usa o Gear Third, o peso do membro que ele escolheu fica muito maior, e como ele infla os seus ossos, os seus golpes também ficam extremamente mais pesados e mais duros, numa massa muito maior. Então ele geralmente vai usar o Gear Third quando ele precisa de muita força, como por exemplo para dar um soco gigante e poderoso em um inimigo. Só que como qualquer outro poder e transformação, esse aqui também tem bastante desvantagem. E a maior desvantagem do poder do Gear Third é a perda de velocidade que o Luffy tem, já que quando ele usa o Gear Third, ele fica muito mais pesado do que o normal. E antes do time skip, ele tinha uma outra desvantagem no Gear Third, que era quando ele começava a inflar o seu membro, demorava muito tempo, dando assim chances de ataque do inimigo. E com certeza a maior desvantagem que ele também tinha antes do time skip era que depois de usar o poder do Gear Third, ele encolhia e ficava do tamanho de uma criancinha, fazendo ele ficar completamente inútil sem lutar durante algum tempo, equivalente ao tempo que ele usou o seu Gear Third. Por exemplo, se ele usasse o Gear Third por 5 minutos, ele encolheria e ficaria do tamanho de uma criancinha durante 5 minutos também para voltar ao normal. Então o tempo de recuperação era equivalente ao tempo que ele usou o Gear Third. Só que depois do time skip, né, conforme ele ficou treinando ali ainda mais durante aqueles 2 anos, ele aprendeu a controlar muito melhor os poderes do Gear Third, como era de se esperar, assim como ele aprendeu os poderes aí do Gear Second também. E agora ele consegue inflar partes específicas do seu corpo. Por exemplo, ao invés dele inflar o seu membro, né, o seu braço inteiro, ele consegue inflar apenas o seu punho. Ou seja, ele leva muito menos tempo para inflar apenas o punho do que o braço inteiro. Também aquele efeito colateral de virar uma criancinha, né, para poder se recuperar, ele não tem mais isso. E agora depois do time skip, depois que ele aprendeu a usar o seu hack do armamento, ele várias vezes durante as lutas combina o poder do Gear Third com o poder desse hack do armamento para deixar o seu golpe ainda mais pesado e mais poderoso do que já era. Mas como não é só de Gear Second e Gear Third que o Luffy vive, a gente também tem a Gear 4, ou Gear 4, ou quarta marcha. Gear Force! Que no caso é a quarta transformação do Luffy. O Luffy criou a Gear 4 durante o próprio time skip que durou 2 anos lá com o Rayleigh na ilha de Huscaina, e ao contrário das outras transformações que o Luffy tem, essa aqui tem 3 formas diferentes. E para se transformar em qualquer uma dessas formas do Gear 4, ele primeiro cobre o seu braço e pernas com o hack do armamento, depois morde o seu antebraço e sopra como se estivesse enchendo um balão gigante parecido com a transformação do Gear Third, só que dessa vez, ao invés dele inflar os seus ossos, ele infla os seus músculos e depois distribui o ar em todo o seu corpo. E esse é o básico do Gear 4. Vamos então para as 3 formas específicas. A primeira forma do Gear 4 é o Boundman, que ele mostrou pela primeira vez ao lutar contra o Doflamingo lá em Dressrosa. Nessa forma, o Luffy fica com as órbitas dos seus olhos pretas e com uma espécie de tatuagem de hack parecida com o formato da sua Akuma no Mi, que sai das costas e desce até o seu peito. Além disso, o hack do armamento no seu corpo fica completamente vermelho, a sua parte superior do corpo fica bem maior do que a parte inferior, e ele fica com uma espécie de fumaça orbitando o seu corpo. Fora que nessa forma do Boundman, ele tem que ficar quicando o tempo todo, e por isso que ele tem esse nome de Boundman, né? Homem que quica.
E também nessa forma, ele assume um formato de luta com o punho esquerdo levantado em forma de soco e a palma da sua mão direita aberta na frente. Quando ele vira o Boundman no Gear 4, ele fica extremamente mais rápido, forte e resistente sem comparação com as suas formas anteriores. É muito maior o seu nível de luta. E o seu corpo fica muito, mas muito mais esticável, podendo estender os seus braços e pernas por centenas de metros. E quando ele faz isso, ele chama o membro esticado de Python, como se fosse o ataque de uma serpente gigante. Ele também pode contrair os membros para dentro para dar propulsão e deixar os seus socos e chutes ainda mais fortes ou até mesmo para poder voar, usando as suas pernas como se fossem turbinas a jato. E o mais apelão dessa forma do Gear 4 é que mesmo usando o hack do armamento em seu corpo, quando era para essas partes do corpo ficarem endurecidas, na verdade elas continuam elásticas, então os golpes físicos, mesmo que sejam aprimorados com outro hack do armamento, não são muito eficientes no Luffy, porque por mais que esse hack do armamento esteja elástico, ainda continua sendo um hack do armamento resistente. Já a segunda forma do Gear 4 é o Tankman, onde ele mostrou uma única vez contra o Charlotte Cracker, depois de comer uma quantidade absurda de biscoitos e acabar crescendo demais. Nessa forma ele é gigantesco, porém os seus braços e pernas ficam quase que encolhidos em comparação com o resto do corpo. O Luffy literalmente vira uma bola gigante. Ele também fica com a parte de baixo do corpo completamente revestida pelo hack do armamento vermelho, o que já mostra pra gente que esse modo aqui é pra durabilidade, ele é um tanque literalmente. E ele também tem um ataque super forte, quando ele comprime a sua barriga enorme, ele consegue fazer um ataque de lançamento super poderoso que ele chama de Gomu Gomu no Cannonball, ou bola de canhão de borracha. Mas é basicamente isso sobre a forma Tankman do Gear 4, e agora a gente vai pra nossa terceira e última forma, que é o Snakeman, que ele usou pra derrotar o Katakuri. E nessa forma o Luffy infla menos o seu peito do que na forma de Boundman e acaba ficando consideravelmente mais alto. Ele também fica com o hack do armamento só nos braços e pernas e não em outras partes do corpo igual nas outras formas. O seu cabelo fica muito grande e em formato de fogo, e o vapor que sai de seu corpo também muda de forma. E a sua posição de lutas nesse modo parece imitar o de serpentes, e por isso o nome de Snakeman. Nessa forma, o Luffy agora foca em velocidade, ficando muito mais rápido do que antes. E também a sua capacidade de usar a Python aumenta, podendo mudar a direção dos ataques muito melhor e mais rápido do que antes também. E quanto mais o Luffy desvia a Python, o ataque acelera cada vez mais e fica mais poderoso. É basicamente uma forma perfeita para ser usada contra oponentes especialistas em desviar, ou no caso do Katakuri, um inimigo que tem um hack da observação muito poderoso. Mas também tem desvantagens, e a desvantagem dessa forma aqui, a sua resistência é bem pior do que as outras formas do Gear 4. E no geral mesmo, o Gear 4 tem bastante desvantagens. Vamos lá. Já começa com um tempo de uso bem limitado, e quando o tempo de uso acaba, o Luffy volta ao seu Gear 1, que é a sua forma original, e não consegue usar hack durante 10 minutos. Quando ele usa o Gear 4, ele também usa muito do seu físico, ficando completamente esgotado, mal conseguindo ficar de pé. Basicamente, o Gear 4 pro Luffy é o último recurso a ser usado, apenas quando o Gear 2nd ou Gear 3rd não derem conta do inimigo de verdade, porque depois que ele usa, ele vai ficar deitado no chão sem se mexer durante 10 minutos. Opa, e antes da gente ir pra nossa próxima marcha, esses dias eu tava querendo aprender a desenhar, né? Eu tava realmente querendo ficar profissional no desenho, mas eu não sabia por onde começar até que eu descobri um negócio chamado Método Fanart 3.0, que maluco, é sensacional. Esse pra mim é o melhor treinamento em desenho possível que uma pessoa pode fazer. E o método é tão bom que na primeira semana você consegue sair disso aqui pra isso. E pra você que acha que você não vai conseguir porque você não tem o dom do desenho, relaxa que aqui com o Método Fanart 3.0 você não precisa saber nem desenhar absolutamente nada. E você vai sair desenhando profissionalmente os seus desenhos favoritos. E pra esse pacotão gigantesco que vai te transformar no melhor desenhista de todos os tempos, você investe menos de R$1 por dia. Olha que loucura. Sério, me fala se não vale a pena esse negócio aí. É só clicar no link que tá aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Mas agora a gente tem a mais nova e última forma do Luffy, pelo menos até agora, que é a Gear 5th ou Gear 5, ou também chamada de Quinta Marcha. O Luffy conseguiu a Gear 5 quando ele despertou os seus poderes da sua Akuma no Mi, a Hito Hito no Mi modelo Nika, que, como eu disse, antes era conhecida como Gomu Gomu no Mi, que era a fruta da borracha, mas que na verdade é uma Zoan lendária procurada há séculos pelo governo mundial. E o Luffy despertou e mostrou pela primeira vez os poderes da Gear 5 na sua terceira luta contra o Kaido, depois da sua segunda derrota. E quando ele entra no Gear 5, a sua aparência também muda. Seus cabelos e roupas ficam brancos, os
seus olhos brilham como anéis brancos também, e nuvens parecidas com as nuvens do Gear 4 flutuam ao redor do seu pescoço. E dessa forma, os seus batimentos cardíacos ficam em um ritmo musical engraçado, chamado de tambores da libertação. Basicamente, no Gear 5, com os poderes da imaginação e da mente do Luffy, a sua Akuma no Mi pode fazer qualquer coisa que ele quiser, só limitado realmente à sua imaginação. E ao despertar a sua Akuma no Mi e entrar no Gear 5, o corpo de borracha do Luffy fica poderoso e com maior liberdade e elasticidade. Ele então começa a rir sem parar e tudo e todos em sua volta ficam com efeitos de cartoon, literalmente igual Looney Tunes ou Tom e Jerry. Além de que os lugares ao redor do Luffy viram uma espécie de borracha, e o Luffy pode transformar até mesmo seres vivos nessa composição aí. E ele pode manipular tudo em sua volta do jeito que ele quiser, ou seja, esticar o que ele quiser do jeito que ele quiser para poder repelir ataques, por exemplo. Ele também consegue transformar o seu corpo do jeito que ele quiser, até mesmo podendo usar os poderes do Gear 3 e do Gear 4 de inflar o seu corpo sem precisar soprar ar para dentro do corpo dele. Ou seja, ele consegue inflar o seu corpo e se transformar num Luffy gigante, e ele já fez isso. Fora que como ele meio que ganha os poderes de Cartoon, ele também pode fazer qualquer coisa que um Cartoon faz, como por exemplo, andar no ar. Literalmente não existe poder nenhum mais ridículo do que os poderes do Gear 5. E eu incrivelmente tô falando isso no bom sentido. Mas esse poder, assim como qualquer outro poder, também tem desvantagens. Basicamente, quando ele entra no Gear 5, ele consome muita energia, e quando a energia se esgota, o Luffy volta à sua forma original. Mas não só isso, porque quando ele volta à sua forma original, ele fica instantaneamente com uma aparência muito velha, como se ele estivesse derretendo e murchando. Mas se o seu coração voltar a bater novamente com o ritmo ali dos tambores da libertação, ele volta instantaneamente de novo para os poderes do Gear 5. É a marcha mais poderosa do Luffy até hoje, que permitiu que ele derrotasse o Kaido, mas com certeza ainda não é um poder que tá completo e falta a gente descobrir muita coisa sobre ele ainda. Por exemplo, se o Luffy vai conseguir ficar permanentemente com os poderes da Gear 5, assim como ele fica com os poderes da Gear 1, com algumas características dos poderes do Nika. É uma teoria aí que as pessoas estão realmente tendo e tá rolando uma discussão sobre isso. Então não se esquece de se inscrever para descobrir tudo isso quando for revelado mais pra frente. E esses aí foram os poderes dos Gears do Luffy do 1 ao 5. E espero que você tenha curtido demais, viu, jovem gafanhoto? Mas novamente eu quero que você comente aqui embaixo qual é o seu poder favorito do Luffy. Qual dos 5 Gears é o seu favorito? Pra mim o poder mais apelão de todos é o do Gear 5, por razões bem óbvias, mas o que eu mais gosto atualmente é o Gear 4, que é o mais da hora pra mim. Principalmente quando o Luffy fica com aquela cara de cara sério mesmo. Nossa, é muito da hora. Lógico também, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários pra mim, por favor. Ah, e não esquece de conferir o sistema de membros aqui do Down Up, que você ganha muito em volta, tá? E com um valorzinho bem pequeno. Então confere aí que você vai ganhar muitos prêmios e simbora virar membro. Aí não esquece, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, que ajuda demais. Me segue no Instagram aqui pra conteúdos exclusivos, que só tem por lá em nenhum outro lugar. Inclusive os 5 primeiros que me chamarem no direct, eu já vou responder agora mesmo, então me segue, me chama lá. E lógico, se você gostou desse vídeo e você ama One Piece de paixão, e não quer perder mais nenhum vídeo de One Piece que tem aqui no canal todo sábado, se inscreve clicando aqui embaixo nessa fotinha pra não perder todos esses vídeos maravilhosos aqui do Down Up. E pra dúvidas, críticas ou sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo, e não esquece de ver os vídeos que eu tô deixando na sua direita só pra você. Então ficamos por aqui, obrigado mais uma vez por ficar comigo até aqui, até agora, até o nosso próximo vídeo e tchau!